E aí, quando isso acontece, né, na visão da medicina chinesa, essa é uma fase crucial. E na visão da medicina ocidental também. Eu sempre falo que a fase principal, o momento principal e crucial do ciclo não é a menstruação. Esse momento é a ovulação. É a partir dele que é determinado qualquer outro acontecimento que venha a partir disso, tá? Quando eu atinjo o pico máximo do Yin, eu já tenho o início da transformação do Yang, tá? Mas antes, 36 horas com o aumento desse estrogênio, há um estímulo da glândula pituitária para que haja uma liberação, então um pico de LH e FSH. Na visão da medicina chinesa, quem efetivamente comanda essa abertura do cérvix e a liberação do ósito é o coração, através do vaso Baomai. É o Baomai que regula a atividade do hipotálamo e da glândula pituitária, que ali a gente vai ter a produção dos hormônios, enfim. E aí na medicina chinesa isso está relacionado com os meridianos, os vasos maravilhosos, vaso concepção e o vaso governador. Então a gente pode afirmar com certeza que os distúrbios emocionais, eles podem afetar diretamente a ovulação. Né? O fluxo de qi e de sangue no vaso concepção e no Chongmai, eles também podem causar distensão abdominal, mudanças de humor, distensão nas mamas, dor. Então, se eu tenho um qi que está estagnado, pode ser que a minha paciente vá referir que tem dor do meio, que a gente chama, né? Que é uma dor ovulatória, tá? Durante essa fase, caso o Yin não se transforme rapidamente em Yang, a gente pode ter um acúmulo de umidade no útero, e a mesma coisa acontece se esse Yang não for eficiente, não for suficiente. Se eu tenho uma paciente que tem uma deficiência de Yang, pode ser que tudo isso não aconteça no tempo que deveria, tá? Depois disso, a gente vem aqui, né, para a formação. Depois que houve o rompimento desse folículo, né, a liberação desse ósito nas tubas uterinas, eu vou ter aqui a formação do que a gente chama de corpo lúteo, né? Então, tudo que sobrou desse folículo, ele vai se transformar nesse corpo lúteo. Essa modificação leva em torno de 4 horas depois da ovulação. Então, essa estrutura ela passa a sintetizar progesterona e ainda produz estrogênio, que é um hormônio que vai aquecer o útero. E isso pode ser visto também pela elevação da temperatura basal. Então, quando isso acontece, é quando a gente vê lá a temperatura basal subindo, tá? E aí o endométrio, ele fica receptível para implantação. Então, como a gente vê aqui, ó, as concentrações séricas de progesteronas, elas estão altas nessa fase, mas a concentração de estrogênio também está. Isso acontece porque o hormônio, junto com a progesterona, ele vai estimular o espessamento e a receptividade endometrial. Além disso, a gente vai conseguir ver muitas vezes nas nossas pacientes a presença de muco elástico no meio da fase lútea. Esse pico de estrogênio, ele, olha só que coincidência, ele coincide também com o momento ideal para a implantação embrionária, que vai acontecer entre o 5º e o 7º dia após a ovulação. Então, quando eu falei para vocês que na fase lútea é progesterona e estrogênio que dominam, é porque são os dois. A quantidade de estrogênio ela é importante, e ela é importante para funções que não tem como a gente ficar sem, são imprescindíveis, né? A gente precisa que esses hormônios estejam aqui. E aí, se não há gestação, esse corpo lúteo ele tem prazo de validade, ele dura entre 12 e 16 dias. Depois disso, ele vai degenerar e com isso a gente tem a menstruação. Caso tenha ocorrido a implantação embrionária, o hormônio HCG ele vai fazer a sustentação desse corpo lúteo e vai manter essa gestação por muito tempo, né? O corpo lúteo ele é responsável pela sustentação da gestação até mais ou menos a 12ª semana. Por isso que algumas mulheres que têm defeito de corpo lúteo não conseguem sustentar a gestação, e também é por isso que a gestação até a 12ª semana é considerada mais frágil, né? Não só por isso, por outros fatores, obviamente, mas esse é um fator que contribui para isso, tá? E aí a temperatura, se essa paciente está gestante, ela vai se manter alta até o fim da gestação, tá? Caso tudo isso não aconteça, o ciclo recomeça novamente. E aí, com o olhar da medicina chinesa, né, então a gente tem aqui o aumento muito rápido do Yang, refletindo esse aumento da progesterona. O nosso fígado, né, na visão da medicina chinesa, ele vai influenciar nesse movimento de qi, sangue para o endométrio, então é ele que vai fazer a nutrição endometrial. Eu brinco que o fígado é o cara que vai decidir para onde que vai o suprimento.
né? Então ele fala, olha, manda para o útero, manda para o cérebro, quem faz o transporte efetivamente é o coração através do sistema circulatório, mas é o fígado quem decide para onde que vai. E nesse momento, quando a gente tem o endométrio crescendo, o nosso fígado decide que é para lá que vai, tá? O vasoconcepção, ele é o vaso que exerce a maior influência nessa fase, tá? O tido baço, ele vai ter um papel importante ali no suporte e na sustentação do corpo lúteo, né? Então, o tido baço, ele é constituído a partir da nutrição. Então, a boa nutrição, ela é capaz de fazer com que esse corpo lúteo ele se sustente pelo tempo necessário que ele precisa estar sendo sustentado. Esse aumento do yang, ele vai ser consistente, ele é importante, né, para expelir os fatores patogênicos que podem ter sido deixados ali pelo yin, como uma estase de sangue, uma umidade frio, além de, claro, fazer a sustentação e a nutrição desse endométrio.